Oi, gente! Eu sou a Cleidiane do Viver de BIM e hoje vamos aprender sobre paredes no Revit. Na guia Arquitetura, você tem o comando parede. Se você clicar direto no ícone, automaticamente você vai modelar uma parede. Vai abrir aqui todas as configurações necessárias para iniciar essa modelagem. Eu vou sair do comando. Para você sair do comando, você tem duas opções. Pode apertar o ESC do teu teclado, tá? Vou voltar ao comando aqui. Ou clica em modificar, que sai do comando também. Você escolhe como melhor te atende. Mas voltando ao comando, vamos então aprender sobre parede arquitetônica. Você pode clicar na seta e selecionar, ou clica direto no ícone e automaticamente ele já seleciona a parede arquitetônica. Observem que aparece agora essa cruzinha no mouse, né? Conforme você vai movendo, ele vai ali apresentando um movimento. Então, aqui você tem todas as propriedades deste elemento. Propriedades são informações deste elemento e essas informações podem ser editadas. Algumas informações aqui das propriedades se repetem aqui também numa exibição de rápido acesso. Então, vou desenhar uma parede e a gente vai entender melhor o processo de configurações de cada parede no Revit. Eu vou precisar dar um ponto de início da minha modelagem da parede. Eu vou clicar, por exemplo, aqui. Quando você clica, você pode indicar a direção com o mouse, ó. Em seguida, eu vou digitar qual o comprimento dessa parede. Se você só digitar no teclado, por exemplo, 10, digita 10 e vai dar Enter. Pronto, ele já modelou a minha parede ali. Só quero te lembrar que esse é o meu template e ele está no padrão de unidade metros, tá ok? Continuando, eu vou fechar aqui uma parede de 5, vou digitar 5 e dar Enter. Eu não preciso digitar 10 se ela tem o mesmo comprimento desta daqui. Por quê? Quando eu aproximar, ele já vai tracejar, indicando que está alinhada com a parede do outro lado. Então, eu vou clicar, em seguida eu posso fechar. Notem que ele exibe ali um retângulo bem rosa, né? Indicando ali que é o ponto final. Eu vou clicar novamente, então, tenho aqui um quadradinho. Posso clicar novamente no comando parede? E aqui, normalmente, ele já vem com o padrão linha para modelar. Porém, você tem outras opções para modelar uma parede. Por exemplo, um polígono. Eu vou clicar no polígono, eu posso escolher o raio e digitar. Por exemplo, se tiver 2 metros ou 3 metros de raio. Digito 3. Vou para a minha tela de desenho e vou dar um clique, 2 cliques. Ele já desenhou para mim aquele ambiente fechado. Olha, é muito legal você modelar visualizando em 3D. Para que você visualize o térreo e o 3D ao mesmo tempo, aqui na guia Vista você tem essa opção, Vistas lado a lado, ou digita WT. Aí ele vai exibir os dois. O que eu fizer aqui, eu vou estar visualizando aqui. Se eu preferir voltar para o modo normal, eu posso escolher Guia Vista, que aí ele exibe somente uma vista por vez. Vou deixar aqui para que você possa acompanhar o andamento da nossa modelagem. Outra parede comum é essa opção aqui, raio inicial final do arco. Eu vou clicar, novamente, preciso dar um ponto de início, em seguida o comprimento, se fosse 10 metros, vou dar Enter, e aí eu preciso agora posicionar no ângulo que eu achar necessário, 180 graus, por exemplo. Vou dar ESC para sair do comando. E nós temos aqui uma parede arqueada, né? Outra coisa legal aqui no comando parede é essa setinha aqui, tem como nome selecionar linhas. Ela é como se fosse um offset. Quando você clica nela, ela exibe aqui o deslocamento. Então, eu nem cliquei, nem mexi em deslocamento, mas notem que se eu aproximar dessa linha da parede, linha externa, ela vai projetar exatamente onde está tracejado, vai ficar colada. Eu vou dar um clique e você vai ver ali uma parede colada na outra. Por que que... Vou deletar, tá? Só basta você clicar e deletar. Vou voltar no comando parede, selecionar linhas. Ela fica aqui alinhadinha porque o deslocamento é 0, ou seja, elas têm que ficar unidas. Se eu digitar que o deslocamento tem 1 metro, eu quero uma parede a 1 metro dessa,
eu preciso estar muito atenta a qual a minha linha de referência. Se é essa de dentro ou essa de fora. Vou clicar, quando tracejar, eu já sei que vai ser modelado. Cliquei. E o que ele fez? Vou dar ESC novamente. Quando eu clicar aqui, nessa parede, ele vai exibir a cota que está desta parede com relação a essa. E assim, eu posso estar trabalhando o offset. Essa função é bem similar a essa aqui, do deslocamento também. Notem que funciona da mesma forma. Aqui eu só preciso digitar o deslocamento, 5, por exemplo. Tá? Eu tenho que ficar agora projetando para onde eu quero. Isso serve para qualquer forma. Vamos voltar então ali para a nossa modelagem da parede? Aqui em vista, eu vou deixar guia vista, que aí fica só um, agora está mais simples para eu te ajudar. Agora, depois que eu modelei o meu ambiente, modelei a minha parede, eu preciso ter uma noção muito clara da relação das cotas dessa parede. Se em algum momento eu quiser informação do comprimento deste ambiente, quando eu clico, por exemplo, nessa parede, ele vai exibir a cota deste lado para este lado. Podem ver que é 10. Quando eu clico nessa outra parede, ele vai exibir essa outra informação. É possível ver que essa cota, esses 5 metros, ela é interna. Notem que a linha está em evidência aqui e evidência aqui, ou seja, eu tenho 5 metros. Uma dica muito legal. Sempre selecione a parede que você quer mover. Se aqui eu quero mudar esta medida, não quero que tenha 10 metros, eu quero que tenha 6. Então, qual parede eu preciso mover? Se eu selecionar essa, eu posso clicar no comprimento que é 10 e vou digitar 6 e dar Enter. Automaticamente ele move aquela minha parede. Então, por isso, eu preciso sempre saber que a parede selecionada, ela é a parede que move, é a parede que vai estar alterando a minha medida. Essas cotas que aparecem na nossa parede, a gente chama de cota temporária. Por quê? Se eu clicar fora ou der ESC, perde a seleção, perde a cota. Ah, mas eu queria deixar essa cota fixa, tá? Lá na frente você vai aprender sobre cotas. Mas você pode, depois que clicar na parede e exibir aqui, ó, para tornar permanente, você clica nela e ela fica uma cota permanente. Vou deletar, era só uma dica. Toda parede que você desenhou, aleatório, só para entender um pouco sobre as formas de modelagem da parede, todas elas têm uma altura. A gente precisa entender que, diferente do CAD, que você desenhava ali, por exemplo, se eu quisesse desenhar essa parede no CAD, eu teria que ter 4 linhas. Aqui no Revit, não. Quando eu clico no comando parede, a parede já tem um volume. Ela precisa ter uma altura, ela precisa ter uma espessura. E lembra que eu te falei que toda e qualquer informação de uma parede você encontra onde? Exatamente, em propriedades. Então, antes de modelar uma parede, eu sempre visualizo aqui as informações que eu preciso. Todas as paredes que eu usei como exemplo para vocês são paredes de 20 centímetros. Você pode olhar aqui nas propriedades e aqui a gente chama de seletor de tipos. Ele lá vai mostrar todos os tipos de paredes que eu tenho. Então, se eu quiser uma parede de 15 centímetros, eu preciso escolher primeiro aqui e depois modelar. Se eu quiser inserir uma parede neste meio, ele vai me dar o triângulozinho que é o ponto do meio, endpoint, né? Um clique, pronto. Então, eu tenho ali uma parede no meio. Tenho externamente parede de 20 e internamente uma parede de 15 centímetros. Outro fator muito importante é entender a relação dessa parede com o nível que eu estou trabalhando. Como sei que nível eu estou trabalhando? Notem que aqui no navegador, o que está em evidência, em negrito, é o pavimento térreo. Eu tenho uma aula também que te ensina melhor sobre navegador e propriedades, tá? Basta clicar aqui no linkzinho que vai aparecer e você vai entender melhor sobre isso. Então, todas as minhas paredes estão começando no pavimento térreo. Só que todos os pavimentos, todos os níveis dentro do Revit têm uma altura. E aí, quando eu estou modelando, antes de modelar, na verdade, além de saber que espessura ela tem, eu preciso saber que altura ela vai ter. Quando você clica na restrição superior, você tem a seguinte opção: térreo, superior e não conectado. Isso não é padrão, tá? Existem templates que têm vários níveis, tem subsolo, tem garagem. E, claro, o teu projeto vai dizer quantos níveis vão ter.
No meu template eu tenho 2 níveis. Então, essa parede começou aqui no pavimento térreo, no 0 do térreo. Se eu disser para ela, se eu disser que ela está conectada com o superior, ele vai obedecer o pé direito do meu template. Eu vou selecionar aqui e automaticamente ele vai dizer que ela tem 3,5. Por quê? Porque o pé direito do meu template é 3,5. E aí você não pode mudar. E aqui a maioria dos alunos me perguntam, Cleidiane, por que eu não posso mudar? Porque pé direito é altura padrão de nível. Se você quiser mudar uma altura que não seja a mesma do nível, você vai pedir o quê? Vai escolher não conectado. E aqui ele habilita. Quando você pede para não conectar, você está dizendo que a sua parede vai ter a altura que você determinar. Ou seja, se eu preferir de 2 metros a parede, eu digito 2. Quando eu tirar o mouse dali, ele já deixou com 2. E vejam, eu nem precisei desenhar ainda. Então, é possível eu configurar informações e fica guardada aqui. Vou desenhar aqui para que a gente possa entender. Certo? Desenhei minha parede. Se eu quiser visualizar essa parede que eu modelei, essa aqui, de frente, qual elevação eu posso visualizar? Elevação 4, porque aqui eu visualizo ela de frente. Então, aqui no meu navegador, elevações, elevação 4. Olhem, eu tenho a minha parede de 2 metros na frente e todas as outras que têm 3 metros. Todas as outras têm 3 metros. É aqui que você entende como é que funcionam os níveis. No meu template, meu nível superior com relação ao 0 tem 3,5. Então, é muito simples mudar uma altura de parede no Revit. Essa parede, e olha, não esquece que o que você muda em uma vista aqui do navegador, muda em todas. Essa parede que eu disse que tinha 2 metros, se em algum momento eu preferir que ela tenha a altura padrão do meu nível, eu só escolho aqui, ó, acima para o nível superior. E o que acontece? Ela vai ter quanto? 3,5. Ela está conectada com o meu nível. Se em algum momento eu mudar essa altura do meu nível, ela vai acompanhar. É muito interessante a gente entender as informações da parede aqui, olhando numa elevação, porque você pode visualizar melhor. Em planta baixa fica um pouco confuso, porque você não tem essa visualização olhando em corte, né? Então, por exemplo, essa mesma parede que eu estou usando como cobaia aqui, ela começa no 0 do térreo. 0 está alinhadíssima aqui. Se eu digitar que ela começa a 30 centímetros, por exemplo, ponto 3, então ela vai deixar um vão. Ou, se eu disser que ela começa a menos 30 do pavimento térreo, menos ponto 3, tá? Que é 30 centímetros, ela vai então descer. Tudo que eu modelar gera um volume, gera uma área, e essa área vai interferir no quê? No meu quantitativo. Então, recapitulando, toda a parede começa em um nível e ela tem uma restrição. Ou ela é conectada com o meu nível superior, e se eu tivesse 10 níveis acima, eu poderia escolher para ela conectar o 10º andar, por exemplo. Ou não conecta. Não conecta, eu tenho a liberdade de dizer quanto de altura ela vai ter. Então é isso. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve também no nosso canal.